Rossandro, vamos situar para quem nos acompanha qual é a origem desse impasse envolvendo a Associação dos Advogados. Pois bem, Ari, estamos em processo eleitoral na Associação dos Advogados, no qual a nossa intenção do nosso movimento é reagrupar todo o quadro associativo. Infelizmente, desde o principiar do processo eleitoral, a gente vem percebendo algumas irregularidades. E não é à toa que tivemos efetivamente que judicializar a eleição e temos hoje 3 decisões judiciais impugnando alguns aspectos eleitorais por desobediência ao princípio da transparência, da publicidade, da isonomia entre os disputantes. E aí, neste momento específico, o processo está suspenso, com eleição programada, mas porém suspensa para o dia 21 agora de fevereiro. E estamos nessa leva de reagrupar, de trazer o quadro associado para dentro da associação e que ele possa decidir democraticamente e não de forma arbitrária, até então, como vinha acontecendo, o destino da Associação dos Advogados. Basicamente, o que apontam essas 3 decisões judiciais que você mencionou há pouco? Primeiro, a falta de publicidade da reforma estatutária, que na verdade não foi uma reforma, foi um verdadeiro estatuto, um novo estatuto. E o sócio não tomou conhecimento dessa inovação. E com o estatuto ele traz regras novas também, a exemplo de o sócio ter que estar em dia no mínimo 30 dias antes do pleito, a questão também questão do sócio estar em dia no mínimo 30 dias antes da eleição. E aí o aspecto principal foi que a publicização efetiva do estatuto, do novo estatuto, para pelo menos o quadro associado, integrante do WhatsApp, do grupo de WhatsApp oficial da associação, ele foi publicizado apenas 5 horas antes do prazo fatal para essa regularização junto à tesouraria e também para um recadastramento que foi imposto pela atual gestão. 5 horas antes, no dia 16 de dezembro, às 5 horas e 41 minutos, foi publicizado o edital da eleição, que seria para o dia 16 de janeiro passado, e também a informação implícita, porque você teria que ler os termos do estatuto para identificar que naquele mesmo prazo você teria 5 horas até a meia-noite, até o final do dia, para colocar em dia as suas obrigações estatutárias, obrigações financeiras, para poder participar do pleito e também para votar ou ser votado. O universo de votantes está de votantes à luz dessa mudança que você acaba de contestar e à luz do quadro efetivo de associados. Nós temos um quadro relacionado da eleição anterior de 226 sócios. Entre eles tem alguns já falecidos, mas em média vamos colocar aí 200 sócios. Na eleição passada nós tivemos um quadro de eleitores de 100, aproximadamente 100 sócios. Nesta eleição, no primeiro momento, a eleição iria acontecer, o processo iria acontecer apenas com um lado político da associação, com 30 associados, de um universo de 226. E aí foi o que amparou também a primeira decisão judicial, a falta de publicidade e a falta de chamamento desse quadro. Percebendo esse aspecto, nós mobilizamos alguns sócios e aí conseguimos atrair mais alguém, mas mesmo assim ficaríamos com um quadro de 46 sócios apenas no primeiro processo eleitoral. Uma vez suspensa, interrompido o processo eleitoral pela primeira decisão judicial, nós conseguimos reabrir o prazo para recadastramento do associado e esse universo aumentou para 105 sócios. Nós trouxemos, nós que não teríamos a obrigação como oposição no quadro eleitoral de ir buscar o sócio, essa obrigação é da gestão que está aí há 2 anos, inclusive por determinação judicial de fazê-lo, nós conseguimos trazer 60 sócios ao recadastramento e trazer de volta para o processo eleitoral da associação. E ainda estamos nessa busca, porque na segunda decisão, percebido que não havia as determinações judiciais sido obedecidas através da publicidade dos fatos, e inclusive de uma irregularidade, de um novo entendimento com relação à quitação com a tesouraria, que antes se consideraria, porque houve uma anistia estatutária, e aí se consideraria
se considerou efetivamente pela gestão o pagamento apenas de uma mensalidade, referente ao mês de dezembro, o recadastramento e a mensalidade. E aí, para você ter uma ideia, eu estava em dia no mês de dezembro através do recadastramento e do pagamento da mensalidade de dezembro. Só que um mês após, refeito o processo eleitoral, a Comissão Eleitoral mudou o entendimento e aí considerou que seria devido tanto o mês de dezembro como o mês de janeiro, que estávamos também em dia. Entretanto, trouxe o mês de novembro para o processo. Mês de novembro que não foi considerado pela própria Comissão Eleitoral e pela gestão e pela diretoria financeira da associação como obstáculo à quitação eleitoral. Mas aí trouxe. E aí, com base também nessa inovação, tanto a segunda decisão judicial na esfera de Campina Grande, juízes de Campina Grande, e agora através de um agravo de instrumento, que a gestão não se satisfez, não quis obedecer e até agora não obedeceu às determinações judiciais, também o Tribunal de Justiça da Paraíba ratificou a decisão de suspensão do processo, reabertura do recadastramento para o associado colocar em dia suas obrigações e o reaprazamento da eleição. Que vai até que prazo esse processo? Na verdade, nós estamos precisando do pronunciamento da gestão da associação sobre atual, novo prazo. Sobre novo prazo, sobre as novas regras ou, no mínimo, a ratificação das regras anteriores. A gente está, inclusive, disposto a participar de uma reunião conjunta para que nós decidamos ou resolvamos isso em conjunto para que não se gere outras obrigações judiciais, porque não é interesse nosso. A gente buscou a justiça efetivamente no último momento que poderia ser feito, que foi no último dia efetivo do prazo fatal para a regularização para o processo eleitoral, e aí a gente não tem interesse de estar protelando isso. A gente quer resolver e resolver da forma democrática, através da eleição, através do sócio, decidir qual o futuro que ele quer para a associação e com as regras efetivamente transparentes, claras e legais. Rossandro, há espaço para um entendimento extrajudicial a essa altura? Já houve há 2 anos atrás, não foi possível, de se compor uma chapa conjunto para que se evitemos isso. E houve também no início, no principiar desse processo. Nós também sentamos nosso movimento, que é de integração do sócio, com a atual gestão e o movimento que se propunha a sucedê-la. Entretanto, podemos dizer, uma certa intransigência, nós não avançamos. E aí, na verdade, nós não tivemos nem resposta. Nós apresentamos algumas propostas, eles também, mas nós não evoluímos porque não houve resposta do lado de lá. Então, não poderíamos esperar o prazo fatal e aí montamos um movimento que não seria não viria nem à tona, Ari. Quando nós verificamos o problema que estava havendo no processo eleitoral, da tentativa brusca de exclusão do quadro, da grande maioria do quadro associado da associação, é que nós começamos a movimentar com os amigos e aí decidimos efetivamente participar deste pleito.